Pode parecer improvável, mas os vários lagos do mundo, na verdade, alguns dos mais incomuns, inexplicados e mortais fenômenos naturais no planeta. Desde fenômenos naturais ainda desconhecidos, a diversos desaparecimentos humanos, até corpos de água que aparecem e desaparecem. Aqui estão 10 dos mais misteriosos lagos do mundo. Número 10. Lago Morto. Só o nome desse aqui devia ser o suficiente para te dizer que esse lago no Cazaquistão tá longe de ser um corpo normal de água. Também conhecido como Lago Kennedy, esse lago de quase 400 metros de comprimento, perto da cidade de Almaty, é coberto por uma longa história de mistérios, incluindo morte humana, a maioria das quais foram turistas azarados. Os cadáveres que ficam no fundo do lago não são a única razão para o seu nome e para sua reputação assustadora, pois acredita-se que as águas são totalmente incapazes de sustentar qualquer vida, desde peixes pequenos a sapos e outros anfíbios. A água, que mantém um tom azul cobalto brilhante devido à grande quantidade de algas e calcário no fundo, permanece gelada mesmo durante as mais quentes estações e não evapora a uma taxa normal. E o lago não é também só um cemitério humano, porque o terremoto que criou ele em 1911 também submergiu a floresta de abeta ao redor em água, inundando as raízes, mas preservando as árvores, que agora aparecem por toda a superfície, como mastros de navio fantasma. Número 9. Lago Tahoe. Esse lago na América, perto de Nevada e da Califórnia, pode não parecer inteiramente ameaçador. Na verdade, é um local incrivelmente popular para quem está de férias, para passar as tardes de verão. Mas esse lago guarda um segredo sinistro embaixo da superfície. Para começar, o Lago Tahoe é famoso por ter sua própria versão do monstro do Lago Ness, uma besta misteriosa com o nome de Tessie. E dizem que o Tessie fica por essas águas e foi visto várias vezes, mas nunca foi filmado. Por que será? O Tessie pode não ser a única razão pela qual as pessoas perderam a vida, pois ele era supostamente um local de desova de corpos para vítimas da máfia durante os anos de 1920. Uma teoria que está até no filme do Poderoso Chefão, parte 2. Os corpos são bem preservados nas temperaturas congelantes das partes mais profundas, e são conhecidos por aparecerem anos depois no lago próximo, Pyramid, que é conectado por um sistema subterrâneo de túneis, tal como a descoberta trágica de um mergulhador em 2011. Que desapareceu por 17 anos. O explorador francês Jacques Cousteau fez um mergulho profundo no lago em 1970 e retornou para a superfície, dizendo que o mundo não estava preparado para o que existe lá. Então acho que a gente nunca vai saber o que tem lá embaixo. Número 8. Lago Azul. Conhecido como Lago Azul, esse corpo de água na Cabardia-Balcária da Rússia deixa mais perguntas do que respostas. A própria água não se origia do oceano ou de rios próximos, mas do maior sistema de cavernas subterrâneas do mundo. E esse lago nunca perde a coloração azul clara, como resultado de uma grande quantidade de lazarito e sulfato de hidrogênio no fundo, o que dá para ele o curioso nome local de Tserekel, ou Lago Fedorento. Além de ter cheiro de ovo podre, também acredita-se que ele é um dos lagos mais profundos, a uma incrível profundidade estimada de mais de 250 metros, o que só aumenta devido a erosões e cavernas no fundo dele. Mas não é só isso. A água permanece a 9,3 graus Celsius durante todas as estações, e é tão clara que a visibilidade pode alcançar 40 metros de distância. O lago ainda é amplamente desconhecido por conta dessas profundezas perigosas. E o mergulhador israelense que tentou explorar as profundezas em 2012 só foi encontrado de maneira trágica uma semana depois. E o equipamento de mergulho dele ainda estava funcionando perfeitamente. Número 7. Lago Brosnan. Como se o Tessie do Lago Tahoe não fosse o suficiente, um outro monstro marinho misterioso mora nas profundezas desse lago aparentemente comum, perto de Moscou, na Rússia. O dragão Brosnan, ou Brosnia, é mencionado no folclore russo como um habitante desse local. Isso desde 1300. E muitas testemunhas dizem ter visto a besta com seus próprios olhos. É claro que houveram tentativas de explicar a histeria usando a ciência, a qual propõe que a criatura pode ser só um castor gigante ou um lúcio mutante, enquanto uma alternativa mais provável sugere que o sulfeto de hidrogênio borbulhando na superfície pode parecer a cabeça de um dragão, e pode até ter força suficiente para virar um barco pequeno. Número 6. Lago Perdido.
O Lago Perdido, em Oregon, nos Estados Unidos, ganhou esse nome único porque é quase que impossível localizar o lago durante os meses de verão. Um lago de 34 mil metros quadrados por 2 metros de altura durante metade do ano desaparece completamente na outra metade do ano, deixando apenas um pasto verdejante no que era antes um lago abundante. No início pode parecer que o lago inteiro desaparece e evapora, mas isso ia requerer uma quantidade enorme de calor. Em vez disso, os pesquisadores descobriram que o segredo por trás desse desaparecimento misterioso do lago eram 2 tubos de lava que drenavam o lago, como se tirassem um tampão gigante. Surgido na era de fluxos vulcânicos intensos, esses buracos continuamente esvaziam o lago de água. E durante a estação quente, quando os córregos adjacentes que abastecem ele secam, o poder de drenagem desses buracos é grande o suficiente para drenar o rio todo. Até a próxima temporada de chuvas. Número 5. Lago Nicarágua. O que é tão especial sobre esse lago? Além de ser o maior lago de água fresca na América Central, não há nenhuma qualidade química misteriosa ou profundezas inexploráveis para ele ter um local nessa lista. Mas na verdade é por conta de seus habitantes incomuns. E eu não tô nem falando de outro monstro tipo o Lago Nicarágua é, na verdade, o único lago do mundo que é lar de uma população nativa de tubarões, especificamente o tubarão-touro, junto com várias outras espécies marinhas, como o peixe-serra e o tarpão, já que é tão incomum para tubarões viver confortavelmente em um ambiente de água doce como esse. Cientistas tentando chegar no fundo do lago infestado por tubarões, no início supunham que os tubarões tinham sido trazidos por humanos, ou então eram espécies completamente diferentes de tubarão. E isso é porque, a apenas 19 quilômetros do Oceano Pacífico, o lago não se conecta com a água do mar ao redor. E experimentos que marcam alguns peixes-touro no lago, e depois encontraram alguns dos mesmos tubarões do Oceano do Caribe, conseguiram desvendar um mistério ao descobrir que os tubarões conseguiam fazer a viagem de 190 quilômetros por todo o rio São João até o lago. Número 4. Lago das Águas Vivas. Um lago infestado de tubarões não é o suficiente para te mostrar que alguns locais não servem para tomar banho. Então dá uma olhada nesse lago de águas vivas, o qual, conforme o nome diz, é lar de uma incrível população. É lar para mais de 1 milhão dessas bichinhas. Surpreendentemente, esse lago de águas vivas é um destino muito popular. E centenas de turistas são muito corajosos para entrar nas águas todos os anos, para nadar junto com essas criaturas fascinantes. Ainda bem que as espécies que vivem nesse lago, incluindo a água-viva dourada e a água-viva da lua, não possuem ferrões fortes o suficientes para causar dano para o humano. Então nadar é permitido, mas cuidados especiais e $100 de ticket ainda são necessários. Em 1998 houve um declínio misterioso das águas vivas do lago. E até o final desse ano, a espécie medusa desapareceu completamente. Os cientistas encucados conseguiram depois identificar o motivo desse declínio como resultado direto do evento El Niño, que aumentou dramaticamente a temperatura da água. Um aumento anual saudável na população de águas-vivas foi identificado em condições climáticas favoráveis. Número 3. Cratera de explosão Catway. Lagos de cratera de explosão, que são bem aterrorizantes para mim, estão localizadas por todo o Parque Nacional da Rainha Elizabeth, na Uganda, o maior dos quais pode ser encontrado no que se chama de Cratera de Explosão Catway, ao norte da Península Moea, agindo como distribuidor número 1 de sal da Uganda. Esse lago tem 955 metros de profundidade e é incapaz de suportar a vida de animais ou plantas por conta da quantidade de sal no lago. O próprio nome cratera de explosão se origina de uma longa história de erupções vulcânicas que aconteciam entre 8 a 10 mil anos atrás, o que causou enormes estragos quando a cratera cuspiu lava e enxofre nas áreas ao redor. Apesar de estar adormecido há muitos anos agora, o Lago Catway e outros lagos de cratera de explosão ainda contêm resíduo sulfúrico e com frequência emitem nuvens de gases da superfície. E é possível que essas águas de aparência escura resulta da maneira como essas crateras expeliam cinzas e rochas durante os seus períodos mais ativos. E eu não preciso nem dizer que nadar nesse lago não é permitido, mas o turismo na cratera de explosão Catway ainda é um destino muito popular para safari e oferece para os turistas uma vista dos flamingos nativos, macacos e até populações de elefantes. Número 2. Lago Berryessa. O reservatório do Lago Berryessa, a 120 quilômetros de São Francisco,
Era um lago bem normal até 2017, quando um buraco de 21 metros aparentemente apareceu do nada, sugando com intensidade toda a água ao redor. Com uma força tremenda, boatos a respeito desse buraco imenso começaram a se espalhar. E os moradores locais correram até o local para ver. E eles se espantaram com o que eles viram, enquanto muitos se preocupavam sobre a origem dessa misteriosa fonte invertida. E que tipo de atividade sísmica pode ter causado esse buraco imenso? Ao que parece, ele é apenas um buraco de escape, feito para drenar o reservatório e impedir que ele transborde. E também servindo como um vertedouro para a represa. E a razão pelo seu aparecimento repentino era, na verdade, o resultado. Era uma grande quantidade de chuva depois de um período de 10 anos de seca, que na verdade fez com que o buraco fosse inútil até 2017. Na verdade, imagens durante esse período de seca prolongado claramente mostram um buraco imenso. Ele só não era muito notado, até virar esse buraco negro aquático. Número 1, Lac de Gafsa. Então um buraco gigante de Berryessa pode até ter uma explicação bem lógica, mas ninguém estava preparado para o misterioso aparecimento repentino desse lago nos desertos ardentes da Tunísia. Quando ele apareceu nos jornais em agosto de 2014, um homem local disse que viu o lago num canyon do deserto, a 25 quilômetros da cidade de Gafsa, quando ele estava voltando do norte do país. E ele pensou que ele estava alucinando, pois um lago desse tamanho não tem precedentes no deserto escaldante. Rapidamente, centenas de pessoas foram para o lago, agora chamado Lago de Gafsa, para ver se esse misterioso lago era realmente uma miragem no fim das contas. Apesar de muitas pessoas pular direto na água ou então tomar banho ao redor, rapidamente alertas apareceram de que a água era altamente contaminada com elementos químicos cancerígenos ou mesmo grandes depósitos de fosfato, o que deixaria para trás resíduo radioativo. O grande lago azul turquesa rapidamente se tornou um verde lamacento devido a um acúmulo de águas no lago, provando que não havia nenhum meio de renovação natural, tornando assim suas águas altamente contaminada por doenças. Os cientistas depois concluíram que o lago foi provavelmente criado quando atividades sísmicas abalaram o lençol freático embaixo, preenchendo o espaço de cima com líquido. E se esses buracos imensos existem, eles também têm a capacidade de sugar as pessoas para dentro. Então talvez esse lago milagroso era mais uma maldição mesmo. Você sabia da existência de qualquer um desses lagos?